semana termina, eu diria, com uma notícia não muito legal para a economia brasileira. A manutenção da taxa de juros num nível muito alto, a maior do mundo, é o comentário, né, de quem precisa empreender, de quem precisa trabalhar e precisa contrair, de repente, algum empréstimo até para ter capital de giro. No Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados, vários parlamentares se pronunciaram. Grande parte deles pela independência do Banco Central, pela manutenção da taxa de juros, mas tivemos de Santa Catarina a sorte de ter um parlamentar, um deputado federal, que é o deputado Jorge Goetten, do Partido Liberal, que disse: não, a coisa não é bem assim. Deputado, prazer em ouvir o senhor. Boa noite. Boa noite, Elias. Boa noite a todos que nos ouvem. Obrigado pela oportunidade. Sim, Elias, você está correto. Eu acho que não se discute. Os colegas parlamentares que defendem a independência do Banco Central, eu acho tão correto, e eu também não discuto isso. Eu acho que é correto e é saudável. Todos os países desenvolvidos têm um Banco Central independente. Agora, o que nós estamos falando dos juros é um desserviço o que o presidente do Banco Central, o Copom, está fazendo com o Brasil, com os brasileiros. Porque, veja, a taxa de juros, a Selic, que é aferida pelo governo federal, pelo Banco Central, é baseado na inflação. E nós hoje estamos falando de uma inflação estabilizada, não tem perspectiva, pelo contrário, não tem perspectiva de um aumento da inflação. E nós temos hoje juro real acima da inflação mais de 8%. 8%. Não tem taxa nenhuma no mundo, para ter uma ideia. Tem países, é importante, quem nos ouve, é importante clarear. Tem países que têm juro mais alto, uma taxa de juro mais alta, mas é porque a inflação é mais alta, né? Agora, não existe país nenhum no mundo que tenha uma taxa de juro real 200% a mais do que a inflação. Não existe, não tem justificativa. A única justificativa é querer quebrar o país ou prejudicar o governo que está. É a única justificativa, né? Então, e isso, por ter esse viés algumas vezes de querer prejudicar o país, ora, eu sou oposição, mas nós temos que ser responsável. Então, por querer prejudicar o governo que está, acaba quebrando o país, está quebrando muitas empresas, está criando desemprego. Porque primeiro que os bancos já estão, né, os bancos já se bloqueiam, já reduz a oferta de dinheiro para os comerciantes, para os empresários, né? E principalmente o pequeno comerciante é que precisa mais do banco, precisa mais da ajuda. Os grandes empresários se viram, tem taxas melhores, tem caixa, mas não está tendo investimento no país. Então essa taxa de juros, realmente semana que vem eu vou estar em Brasília novamente, eu vou voltar nesse assunto, eu quero ir na comissão, na CCJ, quero falar com o partido. Então, é claro, é uma gota no oceano, mas eu quero fazer a minha parte, espero que haja essa sensibilidade, né, do Banco Central e que reveja isso, né, na próxima reunião do Copom. Isso está criando um prejuízo enorme, não parece, mas afeta nós aqui, afeta nós em Balneário, Camboriú, Itajaí, afeta todo mundo, né? O país está parado, Para ter uma ideia, para nós termos uma ideia do que representa isso, se diminuir 1% na taxa Selic, isso repercute na economia e o PIB aumenta em torno de 1%. 1% no juro, 1% no PIB. Olha o que representa isso, né? Então, porque a taxa Selic tem que estar elevada é quando tem um risco de inflação. Mas nós não estamos tendo consumo. Então não tem risco de inflação. Então, espero que se corrija isso, é uma pena, né, o mercado financeiro, ele é assim, sabe, Elias? O mercado financeiro, ele vive muito longe da realidade, ele não conhece a necessidade do país, ele não conhece Lages, ele não conhece Itajaí, ele não conhece o Nordeste, ele não conhece o Norte, ele não conhece o Rio Grande, ele conhece a Avenida Paulista ali, ele conhece onde está a Febraban,
onde estão os bancos, onde está o mercado, sabe? Onde está a Bolsa de Valores. Ele não conhece a nossa realidade, ele não conhece o problema do Porto de Itajaí, ele não conhece o problema da maçã que nós estamos vivendo agora, ele não conhece o problema do contrabando de alho da Argentina, ele não conhece a nossa realidade, o nosso dia a dia. Então nós temos que levar para eles o sentimento e a realidade que nós estamos vivendo. Perfeitíssimo. Olha, nem vou perguntar mais, porque o seu comentário foi brilhante e excelente, e eu sei que o senhor vai continuar nessa luta enquanto representante de Santa Catarina lá na Câmara dos Deputados. Mas numa outra oportunidade nós vamos falar de outros assuntos, com certeza. Nesse sentido, um bom final de semana ao senhor, a toda a sua equipe, e até logo, né? Até um dia desse qualquer a gente já vai conversar, tomar um café e conversar muito mais. Será um prazer, Elias. Muito obrigado. Uma boa noite, um bom final de semana. Que Deus abençoe todos.